Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Espera mais um pouquinho. Dá um tempinho de chegarem. Pra quem tá em casa no YouTube, pegar o café, o caderno. Hoje é Josué 23. Começamos com 23. E eu vou começar orando. Gente, se vocês ouvirem algum barulho diferente, porque normalmente eu tô sozinha em casa. E hoje o Wellington está em casa. E normalmente os vizinhos de cima também não estão em casa. Já saíram para trabalhar. Eu acabei de ouvir um barulho. Então, não sei se eles estão em casa. Possivelmente devem estar. E aí, se vocês ouvirem uns barulhos estranhos, já sabem. Continuamos. Amém. Eu vou começar a orar enquanto eu dou tempo do pessoal chegar. Pai, primeiro eu quero te pedir perdão. Perdão porque nessa manhã nós já falamos, cometemos, pensei coisas que não deveria. Peço que o Senhor me perdoe. Perdoe-nos. Tenha misericórdia das nossas vidas. Obrigada porque a sua graça se renovou nessa manhã mais uma vez. E se não fosse o Senhor hoje, nós não estaríamos aqui. Não perdoe as nossas falhas, nossos pensamentos, nossos atos, nossos pecados. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia da minha vida, Pai. Misericórdia por ser tão pecadora e falha. Peço que o Senhor venha estar conosco durante essa live. Venha me usar como um canal. Que o Senhor venha me guardar minha vida, minha casa, minha família, de todos que estarão nessa live. Que os anjos do Senhor, protetores e guardiões, possam estar guardando as nossas casas, as nossas vidas, tudo que leva nossos nomes. Que o sangue do Senhor possa estar nos purificando, nos limpando, para que nós estejamos invisíveis no mundo espiritual. Eu te peço a misericórdia do Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém. Pronto, eu já dei 2 minutinhos. Vou começar. Geralmente, quando eu atraso, o pessoal atrasa, começa chegando depois também. Mas, como o objetivo aqui é começar, e depois eu deixo lá no YouTube para quem quiser acompanhar, que eu não quero gastar muito tempo das pessoas, vamos começar. Josué 26. No meu tem um subtítulo que é Josué anima o povo. Novamente eu estou lendo a versão VFL, que é a versão fácil de ler, que é mais adaptada para o linguajar de hoje. Já tinha passado muito tempo depois de Deus ter dado descanso aos israelitas das guerras contra os inimigos ao seu redor. Josué era muito velho. Então Josué reuniu todo o povo de Israel, com os seus líderes, os chefes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: Eu já estou velho. Vocês já viram tudo que o Senhor Deus fez para expulsar as nações. Foi o Senhor, seu Deus, que combateu por vocês. Lembre-se que eu já reparti pelas tribos todas as terras das nações. Já dei as terras que conquistei desde o Jordão até o mar Mediterrâneo, no oeste. E também já lhes dei as terras que ainda faltam a ser conquistadas. O Senhor, seu Deus, irá expulsar diante de vocês os habitantes destas terras e irá dá-las a vocês, assim como o Senhor prometeu. Portanto, sejam fortes,
obedeçam cuidadosamente a tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. Não se desviem dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com as nações que vivem entre vocês. Não orem aos seus deuses, nem jurem pelos seus nomes. Não sirvam, não se inclinem diante deles. Façam só a vontade do Senhor seu Deus, como vocês têm feito até hoje. O Senhor expulsou da sua frente nações que eram grandes, poderosas, e até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Só de vocês pode vencer 1000 homens, porque é o Senhor, seu Deus, que luta por vocês, como prometeu. Por isso, guardem os seus corações para amarem só o Senhor, seu Deus. Bom dia, Júlia. Caso não saiba, toda manhã, de segunda a sexta, nós fazemos a live aqui, lendo sobre Josué. Então, nós estamos fazendo essa leitura no momento. Quiser acompanhar, Josué 23:12. Josué 23:12, se quiser acompanhar, todo dia pela manhã, nesse momento, nós fazemos um minutinho de leitura da Bíblia, tá? Bom dia e bem-vindo. Vamos lá, Josué 23:12. Não se afastem de Deus e não façam alianças com os povos que fiquem no meio de vocês. Não se case com eles, não se ajuntem a eles, nem deixem que eles se ajuntem a vocês. Porque se fizerem isso, podem ter certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações da terra de vocês que querem ocupar. Aqui está uma chave, tá? Anotem aí essa parte do versículo 13. Porque, no caso, porque é uma... Qual é a nomenclatura que nós damos pro porquê? Peraí, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, tá certo. É uma conjunção. No caso, é o porquê. Se não fizer, vai acontecer. Então, eu tô dando uma conjunção, como se fosse uma condição. Porque se fizer isso, pode ter certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações da terra de vocês. Da terra que vocês ocupam. Então, coloque essa informação. Essas nações serão um laço e uma armadilha para apanhar vocês. Serão como um chicote rasgado às suas costas, como espinhos cegados aos seus olhos. Cegando seus olhos. Não há de ficar nenhum de vocês nesta boa terra, e que o Senhor lhes deu. Não sei se vocês acompanham, se vocês já estudaram, se vocês já viram, que até 1949, deixa eu ver aqui para falar para vocês. Porque eu gosto de dar a informação certa, que eu não lembro, tá? 48. Foi quase. Nessa época, Deus deu a terra pro povo. Aconteceram várias situações. E o povo de Israel teve que ir se dissipando. Depois de muitos anos. E até 14 de maio de 48, Israel não era considerado uma nação. Depois de muitas coisas, muitos fatores históricos, por isso que é bom nós estudarmos. E no contexto, aprovado pela ONU em 1947, após o mandato britânico com a Palestina, eles retomaram, pegaram aquela parte e deram para o povo de Israel novamente. Sendo que aquele povo de Israel já tinha aquela parte lá muitos anos atrás. Mas aconteceram várias guerras entre a Palestina, entre o Irã. Em resumo, todo o Oriente Médio não aceita Israel como uma nação. E essa guerra já veio desde essa época, desde José. Então eles dominaram o território, eles pegaram o território. Deus deu essa nação para eles. E muitos deles ainda habitavam, muitas das outras nações ainda habitavam entre eles. E eles foram expulsos. Veio depois, veio a guerra, veio aquele acontecimento que houve lá na Alemanha, na Polônia. Caso vocês não saibam,
foi, eu não sei se posso falar aqui, senão vai abaixo, mas aquela perseguição que teve com os judeus. Então, os judeus se dissiparam para a Europa, se dissiparam para várias partes do mundo. E até 1948, eles não tinham uma constituição, porque eles foram foram dissipados. E aí, novamente, depois dessa lei, eles voltaram para esse território e hoje se forma lá essa parte. Por isso que eles estão no meiozinho, eles estão lá numa parte do mar, o mar fica bem aqui, eles ficam basicamente assim, que é assim, e aqui todo o Oriente Médio, que é inimigo deles. E por isso que até hoje tem guerras e ataques contra eles, eles tiveram que se aperfeiçoar, melhorar, criar domo de rocha, que é na verdade antimísseis, eles conseguem captar antes de chegar, porque senão, se não fosse esse tipo de tecnologia, Israel já tinha sido dizimado, tamanha guerra que tem todos os anos. Então, isso foi desde essa época, só para vocês terem noção. Bora lá. 14. Agora estou quase morrendo. Isso Josué ainda continua dizendo. Vocês sabem com todo o seu coração e com toda a sua alma que o Senhor, Deus, Senhor seu Deus, cumpriu todas as boas promessas que fez. Ele cumpriu todas as promessas e não falhou em nada. Desculpa, gente. 15. Vou parar para beber uma água, beber um cafezinho. Tudo que o Senhor, seu Deus, lhe prometeu de bom aconteceu. Assim também irão acontecer todas as coisas ruins se não obedecerem ao Senhor. Josué já estava falando o que ia acontecer, mas muitos anos depois, porque depois eles foram exilados para a Babilônia, depois eles viraram escravos, assim, muitas coisas. Mas em resumo, a partir do momento que Josué disse que se vocês permanecerem com o Senhor, assim como Moisés, assim como eu, vocês permanecerão aqui, esse lugar vai ser a terra de vocês e nada vai acontecer, porque Deus está com vocês. Só que a partir do momento que o povo começou a se voltar para os deuses e para a cultura dos povos ao redor, Deus se afastou deles. E isso nós vemos um pouco mais lá para frente. Josué 23, 16. Se violarem as leis da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês, e servirem a outros deuses e se inclinarem diante deles, então o Senhor ficará muito irritado e não deixará nenhum de vocês nesta boa terra que lhes deu. E foi o que aconteceu. Josué 24, e o meu tem um subtítulo escrito O Discurso de Despedida. Vou beber mais um pouquinho de água. Depois no final vou dar considerações e vocês veem. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou todos os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais. Todos compareceram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo a mensagem do Senhor, o Deus de Israel. Josué dizendo: há muito tempo, os seus antepassados tiveram os filhos Abraão e Naor, vieram no outro lado do rio Eufrates e adoraram aos outros deuses. Eles viviam... Desculpa, gente. Para lá. Há muito tempo atrás, os seus antepassados tiveram os seus filhos. Abraão e Naor viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Abraão era idólatra. E as pessoas às vezes esquecem ou não leram essa parte, mas Deus chamou Abraão como se hoje você que não é cristão, talvez tenha alguém aqui que não seja cristão, e você segue, por exemplo, o budismo, que é uma vertente totalmente diferente. Abraão seguia outros deuses e Deus foi lá e falou com Abraão, venha, sai da terra que eu te mostrei e vá para a terra que eu vou te mostrar. E a partir dali deu um propósito para Abraão e falou que Abraão seria pai de multidões, de muitas pessoas. E Abraão veio ter seu filho, que era Isaac, aos 90 anos. E aí depois Isaac cresceu e teve seus filhos, que foi Esaú e Jacó. E a partir de Esaú e Jacó
nasceu as 12 tribos, nasceu todo Israel. Então veio Abraão, Isaac, Jacó e Esaú, mas Isaac. Então assim, o avô deles teve uma promessa, e a promessa veio se cumprir aqui em Jacó, que Jacó teve os seus 12 filhos, e depois esses 12 filhos viraram as tribos de Israel, que foram presas não, eles foram de livre e espontânea vontade para o Egito, na época de que José foi para o Egito e houve a fome. Então dali começou toda a história, mas lá atrás, quando Deus se apresentou para Abraão, Deus falou o plano. Deus falou que o povo o povo dele, o povo de Israel, que na verdade na época nem se chamava povo de Israel, mas que os descendentes deles ficariam presos 400 anos em Israel e depois ele tiraria. Então assim, Deus deu desde lá do começo a planta do que aconteceria. Abraão não viu. O que Abraão viu foi Isaac, porque ele estava velho, ele viu Isaac nascer. E foi isso. E aí Isaac teve os filhos, e através de Isaac, que depois ele teve Jacó, e aí ele começou a ver aquilo que Deus prometera. Tá? Então vamos continuar. Eu tô dando um resumo, ou tô dando um contexto para vocês, caso vocês não sejam familiarizados ou não conheçam um pouquinho da história. Josué 24:3. Mas eu tirei o pai de vocês, Abraão, do outro lado do rio, e o conduzi para a terra de Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Abraão, eu dei Isaac. Foi o que eu falei para você. E a Isaac eu dei Jacó e Esaú, que eram gêmeos. E a Esaú eu dei as montanhas de Seir, mas Jacó e os seus filhos foram para o Egito. Mais tarde enviei Moisés e Arão para lhe castigar os egípcios com suas coisas que fiz no meio deles, e tirei vocês do Egito. Que aí vem um contexto das 10 pragas do Egito. O pessoal do Brasil já está mais familiarizado, pelo menos o pessoal que tem meia idade, que deu os 10 mandamentos, deu a novela. Então, nesse contexto, acredito que vocês estejam mais familiarizados. Os seus antepassados saíram do Egito e chegaram até o mar. E os egípcios os perseguiram com carros de guerra, cavaleiros até o Mar Vermelho. Então os seus antepassados gritaram por mim, e eu coloquei uma grande escuridão entre vocês e os egípcios, e fiz com que eles morressem afogados no mar. Foi quando Moisés abriu, estendeu o cajado, e eles passaram, e depois o mar fechou. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram muito tempo no deserto, 40 anos, porque Moisés tirou o povo do Egito, o povo murmurou, Deus castigou, porque eles tinham mentalidade ainda de escravo e não queriam mudar, não quiseram mudar, não acreditaram naquilo que Deus havia mandado através dos espias para ver as terras. E aí Deus falou, tá, já que a mentalidade de vocês não vão mudar, vocês vão morrer todos, e só quem vão entrar vão ser os filhos de vocês, porque aí vai ser uma nova mentalidade. Depois disso, vocês viveram muito tempo no deserto. 8. Eu os levei para a terra dos amorreus, que viviam no leste do Jordão. Eles fizeram guerra contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí para vocês ficarem com as terras deles. Também Balaque, o rei de Moabe, filho de Zippor. Foi um combate contra Israel. Ele mandou buscar Balaão, o filho de Beor, para amaldiçoar vocês. Mas eu não dei atenção às palavras de Balaão, e fiz com que ele tivesse que abençoar muitos de vocês muitas vezes. E assim eu livrei vocês do seu poder. Josué 24:11. Depois vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram a Jericó. Nessa parte já era Josué, tá? Moisés já havia morrido no deserto, já vinha dado as coordenadas, já tinha pego a tábua dos 10 mandamentos, que foram o fundamento das leis primárias da humanidade, até hoje: não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não adulterar. São as leis que foram constituídas hoje, na base de hoje. E aí Moisés morreu no deserto também, por algumas coisas que aconteceram, que ele fez, que Deus não mandou. E a partir disso, Josué atravessou e levou todo o povo. E eles invadiram várias terras, e um dos primeiros feitos foi de Jericó.
Os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, assim como também fizeram os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem todos eles. Enviei um grande terror diante de vocês. Eu expulsei os 2 amorreus diante de vocês e expulsei os 2 amorreus. Não foi pela espada nem pelo arco que vocês os venceram. Deles as terras que vocês nunca cultivaram e a cidade que nunca construíram. E é nela que vocês vivem agora. E é das vinhas, das olivais, que vocês não plantaram e que agora comem. Então Josué disse ao povo: portanto, agora obedeça ao Senhor. Sirvam-lhe com sinceridade e lealdade. Joguem fora os deuses que os seus pais serviam no outro lado do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Essa daqui é uma parte muito famosa. A maioria dos cristãos utilizam, e a maioria dos cristãos utilizam, às vezes fora de contexto. Mas aqui Josué diz no contexto de servir ao Senhor. Vai lá. Se não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Aos deuses que os seus antepassados serviram no outro lado do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês vivem. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nesse contexto, a maioria das pessoas utilizam esse contexto, eu e minha família serviremos ao Senhor, dizendo que a família vai ser convertida, e amém, é isso, e toda a família vai servir ao Senhor, e amém, e é isso também. Mas nesse contexto, ele está dizendo que vocês neguem aquilo que vocês fazem de errado, vocês neguem os outros deuses, você negue a cultura desse mundo, você rejeita tudo que não vem do Senhor. Se vocês escolherem servir a esses deuses, problema de vocês. Eu servirei ao Senhor. Então, quando nós utilizarmos ou falarmos essa palavra, essa frase é na consciência de que sim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em profético, que é o que a maioria das pessoas falam, mas também ao mesmo tempo eu e minha casa serviremos ao Senhor e rejeitaremos tudo do mundo. E negaremos tudo que não é de Deus. Então, não somente um ato profético falando que você e a sua casa servirá a Deus, amém, é isso, mas também confirmando que você e a sua casa servirá a Deus e dará as costas a tudo que não é de Deus. Então, quando você tem essa mentalidade, você profetiza de uma forma muito mais consciente. Eu e minha casa vamos servir a Deus, vamos ir à igreja, vamos congregar, vamos servir a Elohim e vamos deixar para trás tudo que não é de Deus. Tá? Então, o povo de Israel respondeu: nunca deixaremos ao Senhor para servir os outros deuses. Pois o Senhor nosso Deus, quem nos tirou, a nós e aos nossos antepassados da terra do Egito, onde éramos escravos. Ele foi quem realizou aqueles grandes milagres que nós vimos. Foi ele que nos protegeu durante toda a viagem ao passarmos pelas terras das nações. Também foi o Senhor que expulsou diante de nós todas as nações e os amorreus que viviam nesta terra. Tudo isto nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. 24:19. E já está acabando. Então Josué avisou o povo: vocês não vão poder servir ao Senhor, porque Ele é Deus santo. Ele é um Deus zeloso. Ele não perdoará a sua rebelião e dos seus antepassados. Se vocês abandonarem o Senhor, novamente, mais uma condição. Se é a condição, tá? Daquilo de pre. Se vocês abandonarem o Senhor e servirem os outros deuses das nações, então ele se voltará contra vocês. Já é a terceira vez que Josué fala a mesma coisa. Mesmo depois de ter feito tanto bem a vocês, ele os castigará e o destruirá. Então, assim, vocês veem que o nível de afirmação e o nível de não condição, mas enfatização, o nível de enfatização que Josué dá é: olha tudo que vocês passaram.
Olhem tudo que Deus fez. Se vocês seguirem outros deuses, Deus não perdoará. Se vocês abandonarem Deus, vocês vão perder a terra. Se vocês se inclinarem a outros deuses, Deus não vai perdoar. 3 vezes ele falou a mesma coisa. É como se fosse a voz de Deus falando através de Josué, numa forma não profética, mas de uma forma de aviso. Como se fosse realmente um profeta falando. Eu fiz isso. Se vocês fizerem aquilo novamente, eu vou deixar vocês. Eu vou dizimar vocês. Vocês vão morrer. Vocês vão perder essa terra. E aconteceu. Josué 24, 21. Então o povo disse a Josué, novamente, não, nós serviremos ao Senhor. Então Josué perguntou ao povo, vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir ao Senhor? E eles responderam, sim, somos testemunhas. Josué continuou. Josué 24, 23. Então, joguem fora todos os deuses estrangeiros que vocês têm e dedique-se com todo o coração ao Senhor, seu Deus. Já é a segunda vez que Josué fala a mesma coisa para Israel. E todas as pessoas disseram a Josué, serviremos ao Senhor, nosso Deus, e faremos o que ele mandar. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo de Siquém e lhes deu as normas das leis. E Josué as escreveu no livro da lei de Deus. Depois pegou uma pedra grande, e colocou debaixo do carvalho que estava no santuário do Senhor. Lembra que lá atrás eu falei para você que Josué começou essa trajetória. Na verdade, Abraão começou, Jacó repetiu e ele só replicou. De montar um altar. Toda vez que ele colocasse uma pedra, a pedra simbolizava um altar, simbolizava um lembrete de que aquilo aconteceu. Ele estava santificando aquele local. Ele estava pegando uma parte daquele local, uma parte daquela terra, ele estava consagrando a Deus e estava deixando ali. Aquilo dali era um ato profético de levantar um altar. Eu estou pegando um objeto que pertence àquele lugar, que é amaldiçoado, no contexto era amaldiçoado, né? Ele pegava aquela pedra, consagrava ao Senhor, entregava ao Senhor e deixava ali como um memorial, um altar, um lembrete, falando que aqui está uma testemunha. Essa terra agora foi entregue ao Senhor. Essa terra foi santificada ao Senhor. Aqui está um altar, um memorial, para vocês não se esquecerem daquilo que Deus fez. É um ponto de referência, é um ponto de consagração, é um ponto de lembrete daquilo que o Senhor fez. Então, ele fez, ao longo da sua trajetória, vários altares, várias pedras levantadas, informando que aquilo ali era um altar para o Senhor. O altar serviu, aquelas pedras serviram de testemunha, aquela pedra serviu como um pacto, aquela pedra serviu como um altar, aquela pedra serviu como um lembrete, servirá como um lembrete. Aquela pedra está sendo consagrada, está sendo levantada, entregue ao Senhor para ser um marco naquilo que está acontecendo. Então, Josué fez várias vezes essa levantação de altar, esse levante de altar. Josué as escreveu no livro da lei e depois pegou uma grande pedra, colocou debaixo do carvalho que estava no santuário do Senhor. 27. E disse ao povo, Josué 24, 27. Vejam, esta pedra ficará como testemunha contra vocês, pois ouviu tudo o que o Senhor nos disse. Se vocês negarem ao Senhor, ele será testemunha contra vocês. 4ª vez. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua terra que foi lhe dada. Agora Josué 24, 29. O meu tem um subtítulo, A Morte de Josué. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Ele tinha 110 anos de idade. Em resumo, ele pegou a parte da juventude dele com Moisés. Ele ficou 40 anos andando lá no deserto. Ele entrou na terra de Josué. Jericó, acho que ele tinha 80 anos. Deixa eu ver.
É isso mesmo. Josué tinha aproximadamente 80 anos quando ele entrou na terra, porque ele pegou a parte jovem dele com Moisés, ficou 40 anos lá no deserto e tal. E aí ele guerreou, ele tomou todas as terras e morreu com 110 anos. Então, 80 para 110. Passaram 30 anos. Foi enterrado na terra em que lhe foi dada, em Timnat-Será, que fica nas montanhas de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante a vida de Josué e durante a vida dos líderes que ficaram depois da sua morte. Eles tinham conhecimento de tudo que o Senhor fez por Israel. E aí eu vou finalizar aqui para eu dizer para vocês. O enterro e os ossos de Josué. Os ossos de Josué, que os israelitas tinham trazido do Egito... Os ossos de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foram enterrados em Siquém. Lá atrás, muitos anos literalmente, José morreu lá e José pediu: não me enterrem nessas terras. Levem com vocês para quando Deus der a terra de vocês, porque essa terra, esse propósito, essa promessa do Senhor já era antiga, eu quero ser enterrada nas terras que Deus me deu. Então José foi carregado essa cambada de tempo, esses 40 anos, mais que 40, 50, 60, foram mais de 60 anos que os ossos de José foram carregados para poder ser enterrado lá. Então os ossos de José, os israelitas tinham trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no terreno que Jacó tinha comprado por 100 moedas de prata aos filhos de Amor. Naquele terreno ficou sendo propriedade dos descendentes de José, porque Jacó já havia passado, na época depois que ele fugiu lá de Esaú, que deu rolo entre os dois irmãos lá, e aí Jacó ficou perdido, foi para a terra lá de Labão, que era um tio dele, casou com Lia, casou com Rebeca, e aí constituiu as 12 tribos, e as 12 tribos foram levadas novamente lá para o Egito, e aí José pediu: me enterre na terra dos meus antepassados, na terra que Deus deu para você. Que aí depois Deus fez o caminho contrário, e aí eles tomaram as terras, a parte que Jacó havia comprado, foi quando finalmente José pôde ser enterrado, os ossos dele lá com o povo. 24. Eleazar, filho de Arão, morreu também e foi enterrado em Gibeá, nas montanhas de Efraim. Gibeá era a cidade que seus filhos, Finéias, tinham recebido a herança. E acabou. Josué. Acaba aqui no 24. Então, o que eu posso falar para vocês em resumo desses 2 versículos, que eu já até passei um pouquinho do tempo, mas foi porque hoje eu conversei um pouquinho mais. Tanto Josué 23 quanto Josué 24, principalmente Josué 24, fala muito sobre obediência. Tá? No 23, ele falou o que havia acontecido, ele relembrou o povo, Josué já estava velho, ele relembrou o povo todos os feitos que Deus havia cometido perante a nação, perante o povo, tudo que deu, todos os milagres e maravilhas que Deus havia feito. Foi realmente um lembrete. Olha, eu estou velho, eu vou morrer, mas não se esqueçam, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Tá? E aí no 24 veio a despedida. Ele reuniu o povo e falou: se vocês não fizerem isso, Deus não vai fazer aquilo. Se vocês fizerem isso, Deus vai fazer isso. Ele novamente relembrou quem era Deus, novamente ele relembrou a santidade do povo, novamente ele relembrou o que Deus queria fazer através deles, quem Deus era, quem Deus havia sido, e que se eles não cometessem os mesmos erros dos seus antepassados ou do povo que morava lá, eles permaneceriam com o Senhor. E aí ele relembrou 3 vezes ou mais o povo o que eles deveriam fazer. Tá? Foi um lembrete. Então, o que eu tiro principalmente desses dois e de todo o livro de Josué. Então, anotem lá para nós terminarmos, que nós já passamos um bocadinho, né, do tempo. Passamos 10 minutos, porque começamos 8 atrasado.
O que eu tiro desses 2 versículos principalmente é quanto Deus manda nós relembrarmos dos feitos dele. E isso é muito comum, e eu já tenho falado aqui, nós esquecermos a nossa facilidade que nós temos de esquecer o que Deus fez de bom. Nós só lembramos o momento ruim que está passando, mas nós esquecemos o que Deus fez de bom. É muito fácil, depois de passar. E de Josué inteiro. Primeiro, Josué é um livro de estratégia. Deus levantou um povo para ser guerreiro. Depois vai vir juízes. Depois vai vir reis. Depois vai vir crônicas. E aí que o negócio vai ficar ferrenho. Que nós começamos a ver as lutas, batalhas. Então, Deus levantou um povo, tirou a mente de escravidão do povo, tá? Eu vou até colocar... Não dá, mas tá. Deus levantou um povo, tornou aquele povo um povo guerreiro. Deus deu estratégias. Então, o livro de Josué é livro de estratégia, de domínio de território, de mapeamento, de pesquisa e de obediência. Então, o que nós aprendemos é estratégia, aprendemos obediência, aprendemos o quão bom é, além de obedecer, depender de Deus, tá? E aqui o ponto final para mim é não se esquecer. No caso, não esquecer de tudo que Deus fez, não esquecer do processo e sempre relembrar e sempre voltar para Deus. Então temos que ter estratégia, temos que ter obediência e temos que sempre relembrar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Então, em resumo, o livro de Josué, o que ensina para mim é isso. É você depender de Deus, é você buscar estratégias no Senhor, pedir a Deus estratégia, buscar a Deus estratégia. Às vezes nós não sabemos o que fazer no trabalho, não sabemos o que fazer em casa, não sabemos o que fazer, e nós não gastamos um pouquinho do nosso tempo insistindo e batendo na porta e perguntando a Deus, o que você quer que eu faça? Deus, o que você quer que eu faça? Deus, o que você quer que eu faça? Qual a estratégia? O que eu devo usar? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? A minha vida financeira não tá boa. É alguma brecha? Eu deixei alguma brecha lá atrás de algum pecado da minha família, de algum pecado que eu cometi e hoje o inimigo tem acesso, o acusador tem acesso de tocar nas minhas finanças? Trabalho, eu fiz alguma coisa no trabalho, eu deixei alguma brecha aberta em que o inimigo está tocando, ou é o Senhor que está me testando, ou é o Senhor que quer me provar, ou é o Senhor. O que eu preciso saber para mudar essa situação? O que eu preciso fazer para mudar essa situação? Eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação? Essa situação é a situação que o Senhor quer que eu passe, ou é uma situação cometida de algum pecado do meu antepassado e eu estou pagando isso porque essa porta ficou aberta e eu não fechei? E às vezes uma doença, Deus, essa doença é porque o Senhor quer me usar como instrumento, o Senhor quer que o nome do Senhor seja louvado, igual tem a passagem lá nos evangelhos, que quem pecou, cego de nascença, quem pegou, seus pais, foi você ou seus antepassados. E Jesus fala, ninguém pecou. Isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, isso que eu estou passando, foi algum pecado, a consequência de alguma iniquidade, ou não? O Senhor está fazendo isso porque o Senhor quer que o seu nome seja glorificado e eu servirei de testemunho. Eu estou passando por isso porque eu devo passar, eu estou passando isso porque o Senhor quer me tratar. E aí isso entra aqui, estratégias. Perguntar ao Senhor, o que precisa ser mudado, o que eu preciso fazer, o que eu preciso? Eu preciso somente estar aos seus pés, orando, agradecendo e buscando, ou eu preciso fazer atos proféticos, eu preciso ir lá atrás e reparar um altar, eu preciso confessar um pecado específico, eu preciso orar especificamente, eu preciso fazer um propósito especificamente. O que eu preciso fazer? Estratégias em todas as áreas. No trabalho, no relacionamento, meu casamento, o que está acontecendo? Meu casamento começou de uma forma errada. Eu cometi pecados sexuais, adultérios ou fornicação antes do casamento e eu não confessei, eu não me arrependi e hoje o inimigo está tocando. Eu já me santifiquei, eu me casei, eu fui para a igreja, eu tô correto? Tá, agora eu tô correto, eu já confessei o pecado que eu cometi antes, ok. Então por que o meu casamento tá assim? Às vezes é porque eu tenho uma personalidade forte e o meu marido também, e nós não conseguimos nos entender.
Então, a estratégia que tem que ser feita, eu preciso estudar sobre o comportamento, eu preciso estudar sobre rejeição, eu preciso ver quais foram as feridas que me foram causadas lá atrás, o que aconteceu no meu contexto de criação, por que eu sou assim, por que ele é assim, e isso não tá dando certo, porque nosso comportamento não bate, e aí o inimigo usa isso, às vezes, de trampolim para poder tocar. O que tá acontecendo? É estratégias. No caso, você perguntar a Deus o que está acontecendo para saber a raiz. Se é espiritual ou se não é espiritual. Porque às vezes não é. Às vezes realmente nós somos uma pessoa difícil de lidar com pessoas e Deus está nos tratando. E às vezes no trabalho, às vezes no casamento, às vezes no relacionamento, às vezes em casa, independente. Então, o livro de Josué, para mim, é estratégia e obediência. Sempre. Você ter estratégias em tudo e você obedecer a Deus. Porque a partir do momento que Josué obedeceu, Josué fez alguns feitos que Moisés havia feito também. A partir do momento que você obedece, e ele fala, se vocês cumprirem, se vocês, é obediência. A bênção ia continuar, Deus ia permanecer, sim. Então, estratégia e obediência. Para mim é o resumo do livro de Josué. E eu quero que vocês deixem aqui o comentário de vocês, o que vocês acharam. Muito obrigada por permanecerem. Eu vou ver se eu vou dar continuidade nesse horário ou não, se vamos para Juízes amanhã ou não. E aí eu respondo vocês, tá bom? E é isso, vou orar porque já passou 40 minutos. 40 não, 20, porque eu gosto de fazer em 30 minutos. E vamos orar para finalizar. Pai, obrigada por esse momento, obrigada por esses dias de leitura da palavra do Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor nos ensinou, tem nos ensinado. Obrigado por cada vida que compareceu, obrigado por cada vida que esteve, obrigado por cada vida que vai ver depois, seja no dia, seja um mês, sejam anos depois. Obrigada. A semente foi lançada, que essa semente possa habitar em terreno fértil, que o Senhor possa trabalhar, que o Espírito Santo possa trabalhar nesse terreno que é a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, que o Espírito Santo possa ser livre, que essa palavra venha penetrar, que o Senhor venha nos dar espírito de discernimento, espírito de sabedoria, espírito do temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, para que essa semente possa germinar e possa crescer. Pai, que essa palavra venha penetrar o nosso íntimo, que venha ser aquela espada de dois gumes, que penetra tanto a alma quanto o espírito, mas também que perfura até o mais íntimo, o mais profundo do nosso ser, trazendo transformações, que a nossa memória, a nossa mente venha a ser transformada por uma verdadeira metanoia, que nós possamos ser alimentados por essa palavra e transformados por essa palavra. Eu te agradeço por esse momento, te agradeço por cada vida que participou, por cada vida que esteve aqui, por cada partilha, por tudo. Que o Senhor venha permanecer conosco, blindando a nossa mente, blindando o nosso coração, blindando a nossa casa, nossas vidas, as nossas famílias. Permaneça conosco e esteja conosco. Muito obrigada por tudo. Te dou graças em nome de Jesus. Amém. E é isso, gente. Bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Um dia abençoado, uma semana abençoada. E vamos ver se continuaremos a leitura, quem sabe até Apocalipse. Não sei. Tchauzinho pra vocês. Ótimo dia.